Pode café. Pode café. Pode café. Pode café. Começando mais um Pode Café. O Thiago passou atrás e chegou nesse tamanho. Tem que ignorar todos ao redor. Eu senão genuinamente não dá. achei que eu ia conseguir não rir, cara. Só Ai, cara. O Thiago é muito arteiro. Um episódio, né, inusitado aí, pela segunda... Primeiro convidado, primeiro professor, que veio duas Foi o vezes. primeiro? foi. Foi o primeiro mesmo? professor comecinho. convidado e o primeiro a vir pela segunda vez. Olha, tô Olha feliz só. então. Chico realmente é bom, né? É, Papo não falta. Ele arrasa tudo que ele faz. Obrigado, gente. Já passaram de ano, é isso aí. A gente falou só pra isso mesmo. Enfim, dia 31 vai fazer 2 anos do seu episódio lançado, sabia? 31 desse mês? É. Caramba. 2 anos de episódio. Falaram sobre muitas coisas, né? Falaram de vida fora da terra, de time, de psicologia, bastante. Quem que tava lá, né? Tava o Daniel? Tava o Daniel, Levi e o Saudades. Nicola. Caramba, que legal. Sim, É. tava os 3 agora, né? Agora Agora nós nova estamos no trupe. lugar do Team 1, do Team 2, né? Sim. Que loucura. Então, isso é bizarro. A gente vê o tempo assim e fala, nossa, eles... a gente tá naquele lugar ali agora. É, Já Passa tem muito Team 9 e rápido, Team né? 10. muito Passa- rápido. Entende? A gente vê eles ali pequenininho, é a gente que era, assim, isso... Vocês têm ideia de quanto vocês mudaram nesses 3 anos? Isso Mano, é a gente nossa. tem por foto só, por foto. Vocês Mas mudaram sim, muito. é um tópico que eu até coloquei, que eu queria falar sobre com você, tipo, de amadurecimento. É muito bizarro a gente ver, tipo assim, o passar dos anos, tipo, na escola e ver a galera em volta e como muda, e ver o primeiro ano, o segundo ano, Sim. como a nossa sala era de um jeito, daí ano passado teve, tipo assim, um estralo, que a gente Sim. ficou muito mais unido, assim, tipo assim, a gente parou, tipo, nossa, desencanou de umas coisinhas tão bobas, tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe, agora o terceiro ano tá mó gostoso, é tão legal isso. E, tipo assim, como que é a visão dos professores sobre isso? Vocês enxergam muita diferença? A gente tá aliviado, né? Porque os terceiros anos do ano passado nós estavam mais. Não tava muito afim de formatura, de nada, tava meio desanimado. Chegaram vocês, nossa, Sério? formatura, baile, um monte de coisa. E é uma turma que, por exemplo, eu tenho mais carinho por vocês que eu tô com vocês desde o começo. O Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, eu já peguei eles no processo. Eu não tô desde o começo com eles. Então vocês são a primeira turma, assim, Ah, que legal. que eu tô desde o que Team 5, legal. Team 6. Falei, não, desde o começo, né? Tô com essa galerinha aí. Então isso ajuda também, né? A ter um carinho maior. Mas os professores estão mais tranquilos, assim. Terceiro ano vocês já encararam que é o último ano, você tem que fazer decisões importantes, né? O Marco trocando ideia também, né? Sobre o ano que vem, né? O que vai fazer. Então isso é legal, você já tem uma autoridade legal. A gente já tá mais próximo também, né? Você já sabe como cada professor funciona, então vai mais de boa. Cara, você é o professor que eu mais tenho visão, assim, de que fala mais sobre vestibular e tal. Eu tenho muita vontade de conversar de vestibular com você, só que eu tenho muita vergonha, juro. Nossa, achei que tinha mais professores. Não, realmente, assim, Você é começar. muito legal. A gente sente muito mais um acolhimento, assim, dá mais paz, assim. Mas vamos falar de vestibular. Sua primeira aula já foi tipo, um baque, tipo, vestibular, faculdade, quais faculdades são boas pra isso, pra aquilo, sites pra você acessar. Sim. Tipo, uma visão muito diferente do que a gente viu nas outras primeiras aulas. Sim, Por sim. exemplo, as primeiras aulas de matemática foi tipo, vai cair isso esse ano, isso. Sim. Continua, assim, né? E tipo, eu sinto falta de o professor pegar na mão, porque, querendo ou não, o aluno não foi ensinado sobre ensino médio, sobre faculdade, sobre isso. Não, tipo, o moleque vai ter que aprender na hora. E eu acho interessante as pessoas que têm experiência com você chegar pro aluno e falar, dar uma dica, tá ligado? Eu acho isso muito interessante. Sobre o curso, né, a Unicamp e tal, você falar sobre o que não foi de primeira e a experiência com uma faculdade, né, de Botucatu e tal, isso dá um alívio muito legal, assim, porque a gente tá naquela pressão de formou, faculdade, escolheu o curso, Sim. é legal ver essa Você experiência. falou da pressão familiar e tal, Sim, total, aquele slide né? que você passou, tipo, mano, eu acesso, às vezes de vez em quando eu acesso pra ver. Ah, que legal. Sim, Alguém verdade. usa o que eu mando lá. Você manda as coisas? Mas é legal essa estratégia, porque passar no vestibular não é só estudar, você tem que saber o que você quer fazer, ter estratégia, você tem que passar a qualquer custo, menos colando, né, fazendo crime e tal, É claro. mas isso é legal, essas estratégias. Ah, que bom, gente. Mas é legal, porque a geração de vocês eu acho mais madura pra isso. Tem uma galera que se formou ano passado, eles estão trabalhando esse ano, estão pensando com calma, Sim. então acho que vocês têm mais possibilidade do que a minha geração teve. Sim. Eu só tinha faculdade pra Para ir. de não falar tinha- nossa geração, você é um garoto, ao nosso olhar. Mas mudou muito, assim, de tempos pra cá. Mas muda assim muito rápido, tipo assim, quando eu tava no fundamental já era uma visão diferente, a galera do ensino médio tinha, tudo muito assim, né? É tipo, o mundo tá girando muito Depois da rápido. pandemia Sim. também, né, é algo que... Mudou muito, né? Nossa. A gente valoriza mais. Mas acho que vocês têm mais maturidade emocional do que eu tinha na época de vocês. Então a geração de vocês é mais pra frente, fala de emoção, fala de inteligência Sim, isso é muito emocional e legal. tal.
Na minha era assim, cala a boca, estuda, cala a boca, estuda, cala a boca, estuda. Sim, é bom ter esse espaço que pode sentir, né? Sim. E é muito legal esse laço com os professores, é algo que a gente vê muito no terceiro ano, que é muito difícil e tal. E tipo assim, a melhor parte da escola é os professores, Sim. porque a gente vê uma galera que não tem esse laço com vocês, que não conversam e tal, é só chega à escola, aula e vai embora. E a gente gosta de ir lá, encher o saco de vocês, perturbar e falar, sabe? E isso é muito legal, traz uma experiência tipo, completamente diferente do que o resto da galera tem. E eu acho que vocês fazem pouco isso. Sério? Eu me toquei essa semana, que eu dou uma aula por semana pra vocês, Ai, né? isso... Ou seja, 8 horas por bimestre, 32 horas por ano. É menos de 2 dias de aula por ano. 8 horas por mês é muito Então, pouco. é muito pouco tempo, né? Então a gente acaba não tendo muito convívio por conta disso, né? Igual vocês têm com o professor Bob, com o Buzap, Sim, né? Sim, Professor que mas tem você mais faz de tempo. um jeito muito assim, muito bizarro, porque com uma aula eu sinto muito mais proximidade com você do que Sim. com professores que tem tipo 3 aulas Sim, às vezes. muito. Mas muito vocês mesmo. ajudam nisso, viu? Vocês são uma turma mais pra frente nisso. Vocês falam bastante, mas são uma turma assim que encara os desafios, tá legal? E assim, isso que a Júlia falou, que a Amy falou, tipo, total mérito dos professores. E, tipo, se o aluno quer encher o saco do professor, quer trocar uma ideia com o cara, isso é mérito total, tá ligado? Por exemplo, eu troco ideia com você no final de aula porque é mérito seu. Você chega, você conversa com as pessoas, sempre foi firmeza, então, tipo, isso é mérito dos professores, tá ligado? Isso que eu sempre tô na correria, né? Tô pensando na próxima aula, né? justamente. É muito louco. Ainda mais que o nosso professor Dumas atrasa direto, né? Não nego nem admito, né? Não posso falar nada de colegas, A mas... gente pode, o Dumas É. atrasa, chega 20 minutos depois ainda. Só dá é, B.O. mas a gente Mas gosta é muito querido, dele, é. né? Sabe que tem professor que começa a dar aula, ele entra em transe, assim, entra em hiperfoco e esquece de ver coisas como horário. Não é tipo um nerdzinho igual eu que fico olhando o relógio da hora, assim, Sim. cronometrando. Mas tem professor que entra na vibe e só vai. Uhum. Mas faz parte, gente. Total. Pessoas são diferentes mesmo. Teve uma aula que a gente tava tendo com você, que né, por ter 50 minutos de aula, a gente não conseguiu concluir e tal, que a gente tava no papo de evolução, daí a gente começou a entrar em questão ética, de clonagem e essas coisas, assim, experimento humanos, a gente não conseguiu terminar. Eu queria muito ter esse papo agora, saber Vamos lá. o que você sabe sobre isso, sua opinião. A gente não discutiu muito isso em genética também no passado. Foi Aham. bem corrida aquela parte de genética, que era pra gente ter, nossa, falta de muito mais coisa. Nossa, ano passado foi tipo assim, muito bom pra mim de biologia. Foi. É porque foi mais. É porque eu não sei, porque eu tenho hiperfoco em medicina e daí foi muito sobre o corpo humano. Fisiologia Daí- animal, né? Essas coisas. É, né? aí, nossa, assim, fiquei muito feliz. É porque no primeiro ano a gente tava, tipo, de planta e essas coisas, e não foi algo que, tipo, agradou tanto a gente. Daí no segundo ano a gente ficou maluco, foi muito legal, foi muito bom. Mas o segundo ano eu acho o melhor em biologia. Ficou mal toquei a superfície ainda dos assuntos do É, ano mas passado. nossa, tipo, o sistema reprodutor, os sistemas todos, assim, uma aula pra cada foi algo muito legal de ter. E o próximo assunto é botânica ainda, né? Então, Ah, vamos voltar com plantinhas. E a horta, hein? Nossa. É, eu acredito que em Já fugi um biologia... bocado do assunto lá de clonagem. Não, pode voltar, Não, pode mas voltar. é isso, tem que ir. Eu acho Incluindo. que, ó, opinião, acho que biologia não tem o valor que deveria ter. Não tem mesmo. Não tem. Mas todas as disciplinas, né? Não, é porque assim, pô, se você for parar pra pegar, por exemplo, sociologia, eu não tô falando de sociologia ruim, eu amo sociologia, mas é só um exemplo, você pega 2 de biologia. Não, uma de biologia e 2 de sociologia. Eu acho que, tipo, poderia ter mais uma de Porque sociologia conversa muito com história, filosofia, e biologia fica... Entendeu? tipo, E é uma biologia coisa separada. age em todas as áreas, É. assim. Tipo Mas assim, acho né? todas as áreas. Se tivesse uma de história, uma sociologia também, uma de geografia eu também acho. É tudo pouco. Mas é uma escolha pedagógica, assim, pra vocês terem mais projeto, mas assim dá super certo, viu? Alguns de vocês que se formaram, vocês têm uma inteligência melhorada, assim, tudo mais. Vocês entrevistas, vocês arrasam. E tem gente que sai de um colégio que é um pouco mais tradicional, vai fazer entrevista com o ensino médio e ficam assim. Sim. Sim. Então isso é bom. Tem, né? A gente acaba ganhando alguma coisa e perdendo em outra, não tem jeito. É, realmente. Mas por mim, vocês tinham um dia inteiro só de biologia no laboratório, a gente ficava lá fora o dia inteiro. Poderia ser muito mais legal isso, senão É um mais bagulho mais interessante, imersivo, tá ligado? Sim, Lembra da igual gente na horta. secar o sapo? Eu tentei, não deu certo, porque tem Sério? conselho de ética, tem um monte de coisa envolvida. É só ninguém sabe. A gente não tem onde Não, colocar. Abre o Nelson no meio Que mesmo. ninguém sabe nem Nossa mostrar. senhora, é tudo podre. Mas é mais legal, dá pra estudar mais coisa, né? É verdade. Verdade, tudo mais. Mas é uma experiência muito legal, tipo, que a gente teve na horta, que daí você passava as coisas, aquele dia lá que eu abri uma plantinha com as minhas mãos, né? Não com nenhuma ferramenta. Mas aí eu vi, tipo assim, a anatomia da planta e tudo, sabe? Na prática, muito mais legal. Seria muito legal se a gente tivesse mais isso, né? E o grupo deles contou café, né? Tá dando flor, viu? Cara, A gente tá, viu. tá a coisa mais linda do Carocinhos. mundo. Uhum. Muito Eu falei, né? gracinha. Eu escolhi plantar no meio de 2023. Eu falei, nossa, eu fui ver as datas, falei, com sorte, talvez no final do terceiro ano a gente consiga colher.
Daí, Se eu fosse né? vocês, eu levar pra casa aquilo. Que o projeto é de vocês. Vocês podem É. pegar um vaso e levar. Legal. Nossa, mas isso Pois. é muito legal. E o café tá muito bom, eu gostei. O café mineiro. Fazer uma bom. tela. Eu Pode fiz. pegar mais. Ah, Primeiro legal. episódio com café, né? Que mentira. Não, antes de vocês tinha. É, em 2023 o Daniel trazia. Quando o Chico que mentorava o projeto era bom, né? É verdade. Pode Nossa, é verdade. Eu e o Danilo, né? Vocês dois. Nossa, eu gostava. O café é uma homenagem pra vocês. Um café, como que é o nome do cara lá que veio aqui? O Davi Ricota. Um café chamava Ricota e o outro era Dancisco. Foi. E o Dancisco que tá certo, o Ricota apodreceu já. apodreceu. Tá desse tamanho, o Dancisco evoluiu. Engraçado. Mas depois o pé de café lá tá super bonitinho. Tá, ele passou por algumas fases, né? Passou todos Dá pra nós, pôr um né? videozinho dele aí, ó. Todos do nós editor. passamos. É, É querendo verdade. ou não. É, o editor tá fugindo, mas vai ter. Nossa, tem uma coisa que eu tava pensando ontem, assim, que eu tava assistindo, um papo de faculdade, assim. Tipo, como que você conseguiu bacharel e licenciatura? Eu fiz a opção do curso. Na Unicamp a gente tinha um curso integral. O curso integral permite você escolher 2 modalidades. Então você podia escolher bacharel e licenciatura. E na minha legal. época eu podia escolher entre 3. Bacharel na área ambiental, bacharel na área molecular ou licenciatura. Sim. Aí eu escolhi a área ambiental e licenciatura. Hoje em dia não tem mais essa distinção, porque não faz sentido se separar ambiental de molecular, era tudo junto. Mas na época tinha, então Eu eu sabia que escolhi. essa opção de escolher os dois. É porque eu escolhi o curso integral, que é o Sim. mais concorrido. Se você for pro noturno, aí é só licenciatura. Aí a concorrência é um pouco menor, mas você tem menos opção de fazer Entendi. diferentes formações. E na minha mentalidade assim da família é aquela, faz tudo que você consiga agora. Igual quando eu fui tirar carta de carro, minha mãe já falou, já tira de moto, de ônibus, tira de tudo. Se você consegue alguma coisa, você vai ter emprego, né? Sim. Então essa era a mentalidade da época. É. Nossa, muito isso. E. Ai, o que eu ia falar? Só com a licenciatura você não consegue ter aquela licença que você consegue, né? Ter os fósseis e tal, Ah consegue? não, aí eu fui fazer mestrado em paleontologia, lá na USP de Ribeirão Preto. Aí você Aí a consegue. gente trabalha como paleobiólogo, que é o termo chique para paleontólogo. Aí não é bem uma licença, né? Como você como pesquisador, você tem licença para explorar fósseis, Sim. que todos os fósseis são rochas, né? São patrimônio da União. Mas aí você tem que pegar uma licença, você tem que mostrar para o Departamento de Minas e Energia, acho que esse é o nome, que lida com rochas do Brasil, alguma coisa assim. Aí você faz a licença, olha, eu vou fazer essa exploração lá, coisa, eu vou guardar aqui no museu. É um trampo, né? Mas eu não posso ter em casa. Entendi. E quando você fez esse curso para você se tornar paleontólogo, como é que foi esse processo? Foi tranquilo? Teve que estudar muito? Como é que foi? É que é um mestrado, né? Uhum. Então o curso de mestrado é uma extensão da graduação, né? Só que aí você foca numa área. Mas assim, você fica 2 anos fazendo disciplina, você vai para viagem de campo, você faz seu projeto de pesquisa. Estuda muito, assim. A prova é difícil de entrar, na USP foi difícil de entrar. E só que você gosta, né? É um assunto que você se envolve bastante. E eu conheci pessoas maravilhosas, né? Meus melhores amigos estão lá. E foi muito louco, foi uma época que eu estava bem perdido na vida. Eu trabalhava numa editora, eu estava infeliz e tal. Aí eu comecei a ler os livros de evolução, de paleontologia. Aí fui visitar esse laboratório lá. Não sei se vocês lembram, mas foi uma ano que teve greve dos caminhoneiros. Aham, Sim. nossa. Então eu tive que pegar gasolina emprestada do vizinho para ir para Ribeirão Preto e tal, porque Ribeirão Preto é longe. Uhum. Aí eu cheguei lá, entrei no laboratório, eu comecei a ver a galera lendo os mesmos livros que eu tava lendo. Falei, nossa, que da hora, eu Legal. não sabia que tinha uns malucos igual eu assim. E foi super legal. Assim, mas falando parece fácil, né? Mas eu mandei e-mail para professores do país todo, fora do país também, para ver se alguém me orientava. E esse meu professor lá da USP, o Max, foi um dos únicos que me aceitou. Porque o pessoal queria alguém que estudou paleontologia desde a graduação, e eu estudei outras coisas, fiz outras coisas. Ele falou assim, não, eu gosto de alguém que tem uma experiência diversificada. Pode não. A Aí eu gente fiz vai pro aí eu fiz a Senac? prova. Oi? A gente vai com o Senac visitar essas faculdades? USP Ribeirão Preto é muito longe. Vocês podem visitar talvez a Unicamp, que é mais legal. próximo. Mas aí lá deu certo. Ele me aceitou, eu passei na prova, aceitaram meu projeto de pesquisa e fiquei lá uns anos trabalhando. Que legal. É muito legal ter contato com os professores tipo assim, que fizeram faculdade pública e tal, igual você com faculdades bizarras, assim, grandes, Sim. muito foda. É muito da hora ver ter esse contato, assim. E eu adorava, né, que o ambiente da universidade é um ambiente que assim, você vê de tudo, tá tudo bem, tá normalizado. É. Então é gostoso esse ambiente, assim, né? Eu Você já, ninguém te acho, julga. eu já acho o Senac muito assim, de tipo. De ser muito. Tá tudo bem, sabe? Todo mundo ser Sim, diferente, sim. tá? É muito legal isso. Isso é raro, viu? É Então, muito isso a gente isso, tem que sabe? prezar e cuidar. Nossa, o Senac é Muito incrível, legal. a gente tá andando, e tem gente de terno, assim, e é É. normal, alguém E tem tudo Homem-Aranha, sabe? É tudo tão... Não, e Isso é legal. hoje em dia é muito difícil você ver isso, tá ligado? Muito. Sempre foi complicado, Sim. porque sempre vai ter alguma coisinha ali que o pessoal vai falar, não,
que isso tá fake, isso e aquilo, tipo, isso tem julgamento em todo lugar. E aqui eu vejo muito pouco disso, tá ligado? Sim, o cenário É muito nossa, foda, mano. Em São José ainda, que eu acho que é uma cidade mais travada, assim, fazer Eu amizade, trocar uma ideia. Em outras cidades você conversa e sai, nossa, muita coisa acontecendo aqui, parece mais, não sei. É tipo complicado, assim, não tem. Porque é uma cidade muito grande, mas não tem tantos Sim. pontos, assim, de encontro. E por ser muito grande, é muito, tipo, separado, assim, a galera não é tão... Sim. É, tipo, pô, Vista Verde nem é longe daqui, tá ligado? Eu moro lá. Mas se você for parar pra pegar o Vista Verde do Aquários, é muito grande a diferença, tá ligado? Sim. Tipo, um ponto outro relevante mundo. pra outro ponto relevante, que não deveria ser tão grande a distância assim, é enorme. É muito Então louco. eu acho que dificulta um pouco, porque tem muita gente lá, muita gente cá, muita gente lá, muita gente cá. Então eu acho que a maioria do pessoal fica tudo junto em grupinho, né? Uma panelinha. É, Mas é difícil, você vai no centro, assim, não é mais, assim... Não tem aqueles pontos. E olha o tamanho dessa cidade, cara. Então, Não é tem muito isso. esquisito. Qualquer lugar que você vai tem família, tem um monte de coisa, assim, você fala, nossa, não tem uma coisa de tribo assim, né? Nossa, meu pai fala assim dos rolês que ele dava assim, antigamente aqui. Nossa, é muito da hora. Tipo, os pontos que se encontravam, sabe? Galera do rap, do rock, tá ligado? De gente do skate, assim, tipo, você sabia que aquele ponto vai ter esse tipo de Sim. gente que eu combino. É muito legal isso. E tinha muito mais isso antes da pandemia, assim, né? Tipo, assim, do skate. É, A justamente. cena alternativa em relação ao rock, assim, em São José até que é bem grande, assim, tipo. É mesmo? Tipo assim, se você tá no meio ali, é bem. É muito assim, todo final de semana. É que é meio escondido, mas tipo, quando você tá no meio, É, você vê que tem você vai ter um bastante. contato, mas Sim. tem bastante coisa, assim, legal. Mas assim, agora outras coisas, sabe, é tão difícil. Porque, tipo assim, a cena alternativa assim, do rock, é a galera que de toda a cidade se encontra. Sim. Agora tem galera de um monte de, né, de várias frentes, assim, que não tem um ponto ali. Isso é muito triste. Nossa, tem um tópico que eu anotei aqui, fugindo um pouco do assunto, mas é que você falou no outro episódio, entrou num assunto sobre síndrome do coração partido. Não sei se esse é o Síndrome nome do quê? Do coração partido. Não sei se esse é o nome, tipo, certo e tal, mas mano, muito bizarro isso, porque eu já tinha ouvido falar disso há muitos anos atrás. E daí, esse ano, eu tive algumas experiências disso, e daí eu fui pro hospital achando que eu tava infartando. E daí, quando eu cheguei lá, fizeram um monte de exames comigo, e daí era psicológico. E daí eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu sentia real, assim, tipo, no coração. Isso é muito louco, porque a gente normaliza assim, você quebra o braço, você se machuca, você vai pro hospital, você cura um ferimento físico, todo mundo acha que é normal, assim, se machucou, se curou. Mas quando é machucado emocional, ninguém dá muita trela. Sim. Então às vezes a gente fala, nossa, tá machucado emocionalmente, a gente não dá a importância que a gente dá. E dói real, velho, dói muito, assim, você não consegue comer, tudo dói, parece que dói o coração, tudo. É muito louco, né? O emocional pega muito pesado. dá um mal-estar na barriga, tá ligado? Tudo, né? É muito esquisito. Dá dor de barriga, nossa, dá tudo. Tudo pode acontecer. Tem alguma explicação, tipo, científica do porquê que quando a gente não tá bem psicologicamente, a gente não consegue fazer as coisas direito? O corpo tem que dar sinais de que alguma coisa não tá bem, né? Então não tem como a gente separar o corpo da mente. Então se você tá mal de um dos dois, que a gente fala dos dois como se fosse separado, né? Mas é tudo junto, né? O corpo tá falando a mesma coisa quando você tá doente. Ele fala, olha, você tá cansado. Você tá cansado, você tem que descansar. Então às vezes é um tempo de recuperação mesmo, entender o que aconteceu. É que quando a gente for tratar um corte seu, é mais fácil entender. Vou fazer isso, colocar essa pomada, cicatrizar. Quando é machucado emocional, é uma coisa mais profunda. Aí tem que ter um apoio psicológico, uma galera que entende o seu contexto, né? É que vocês estão numa fase também que o cérebro de vocês está se formando. É tudo mais forte, é tudo mais intenso. Quando eu me apaixonei na idade de vocês, você tá maluco. Nossa, eu queria pular um muro, eu era muito louco. Aí depois dos 30 fica mais estável. Você fala, nossa, a vida tá mais calma. Mas com vocês ainda é tudo muito intenso, né? Se bem que eu conheço gente da minha idade também ainda tá vivendo intensamente. Mas é muito intenso, mas vocês vão aprendendo com isso. Mas dói mesmo. Eu sinto isso às vezes, tipo assim, quando acontece alguma coisa, ou quando eu quero fazer alguma coisa e tal, eu fico louco, eu fico muito assim, só que daí eu tenho a noção de que, tipo, não é nessa proporção, mas eu sinto nessa proporção por, tipo, idade e tal. E eu tenho essa legal noção. que a gente percebe isso, tipo, a gente tá acontecendo isso, a gente tá vendo que a gente tá muito intenso e tal, fala, nossa, não precisa de tanto, mas tudo bem, é a idade, é assim, é pra ser assim. É muito legal observar, sabe, tipo, ver criança sendo criança, tipo, nossa, ele tá passando por isso, que legal, aproveita, vai, né, sabe, é muito legal essas fases, assim, e entender e ficar confortável, assim, com elas. Vocês têm muita energia também, é uma fase que vocês têm muita energia e vocês têm muito sono ao mesmo tempo, né? Sim. Então é uma fase meio engraçada mesmo. E tem a ver também as coisas que a gente passa na infância, né? Por exemplo, algumas coisas que eu sofria porque, sei lá, eu tive um pai ausente e tudo mais. Então eu entendi algumas coisas que, com a ajuda de terapia, que me fizeram ter alguns padrões de comportamento. Mas você vai aprendendo. Falando de terapia, desculpa, Não vou falar. em relação à ajuda que você tinha comentado há um tempinho, cara, eu vejo muita pouca gente procurando ajuda. Muita Que tipo de ajuda? Emocional, Tá. psicológica.
tem muita gente com um bloqueiozinho que não consegue procurar ajuda, Sim. que não se vê tipo, capaz de ser ajudado, que... Não acredita, né? Eu acho que muita gente tem uma visão errada do que é tipo, ser machucado... É coisa de gente frágil, é coisa de gente Exatamente. frágil. Ainda mais homem, né? Isso. Sim, a gente tá num mundo que valoriza muito o sofrimento. Se você se apaixona por alguém, a pessoa mora longe, trabalha, é difícil. Esse que é o amor que vale a pena, que é um amor sofrido. Isso E não precisa, as coisas podem ser. Pode ser leve, né? O amor pode ser gostosinho e simples, Sim. né? A amizade pode ser legal e simples, precisa ser uma coisa elaborada e tal. Não precisa ser algo pesado, sabe? Mas pedir ajuda, algumas pessoas têm dificuldade mesmo. Qualquer tipo de ajuda, física, mental, na escola, né? No pé dos professores, né? Sim, Mas isso é uma difícil visão muito mesmo. errada também, porque às vezes a galera fica meio assim, mas qualquer coisa que a gente vai falar pra vocês vão dar, tipo assim, maior apoio, Sim. sabe? E daí é tão triste, Se porque a gente importam tem um mesmo, bloqueio né? assim, sabe? Mas oferecer ajuda é mais fácil que pedir ajuda, eu acho. Eu também Mas é acho. difícil você oferecer ajuda e você realmente se importar, saber difícil ver isso. Sim. De você ver tipo, que você tem um suporte ali realmente. Porque nas escolas, todas as escolas sempre falam, a gente tá aqui e tal. Mas eu sinto muito que no Senac, assim, você realmente tem um apoio. Mas isso é verdade. mérito, acho que, do processo seletivo que os professores passam Sim. aqui. A gente passa um processo que tem 7 etapas, várias entrevistas com RH, um monte de coisa, para ir selecionando um professor que tem essa pegada. Sim. Porque senão, né? Os É, professores do Senac são muito. O pessoal daqui é humano, tá ligado? Humano. É muito isso, sabe? Não é aquele coisa robótica, assim, de entrar aula, professor, e não conhecer, sabe? A gente conhece vocês, é muito legal isso. Isso me cativou desde o começo. Não sei se Sim. eu tenho de falar, mas Claro. quando eu fiz Não, o processo seletivo aqui para entrar, foram várias etapas, mas eu fiz uma aula teste. E na minha aula teste, quem eram meus alunos? O Busato, o Thiago, a Kátia e a Thaís. E eles ficaram fingindo que eram alunos problemáticos, para eles verem como é que eu ia lidar com a sala de aula. Legal. E eles brincando um com o outro, fazendo perguntas, enchendo meu saco na aula, para eles verem, será que ele é um Gente, professor que legal. legal ou não? Nossa, muito Foi legal, né? Pra vocês que estão escutando. É, imagino. Mas aí depois, Teste. aí deu certo a aula teste, aí na entrevista que tava todo mundo, inclusive a diretora Ana, aí ela falou assim, por que você gosta do Senac? Eu falei, mas olha a dinâmica dos professores, a Kátia brincando com o Thiago, brincando com o Busato, olha que legal, isso é uma equipe legal. Porque eu já trabalhei em escolas que as salas dos professores eram assim, todo mundo querendo morrer. Sim. Era um ambiente horrível. E aqui é um ambiente mais vivo, né? Isso me atraiu também. Com certeza. Então vocês vão pegando essas Também dicas. tem um tópico que eu tô mexendo no celular, mas é pra ver coisas sobre o app e tem autorização. É verdade. Existem, tipo, muitas pessoas, assim, que elas sentem mais ativas e têm mais energia de noite. Sim. Só que o humano, ele não é programado pra ser, tipo, não tem pessoa noturna, né? É Não isso? necessariamente. Tipo, fisiologicamente, não é isso? Depende, tem pessoas que têm um ritmo biológico mais pro período noturno mesmo, normal. Porque o estado de vigília é mais noturno mesmo. É que você pegar a diversidade humana é muito louco, muito grande, Sim. né? A gente tem população que vive num ambiente que faz escuridão 6 meses por ano no Polo Norte. Sim. Então é uma coisa mais adaptável. E assim, por mais que a maioria seja diurna, de vez em quando surge uma raridade, alguém que de noite. Tipo, a espécie humana é boa. Significa que você pode fazer coisas que outras pessoas não podem. Porque Mas tem a ver com a idade também, tá? Isso vai mudando. Eu vi, tipo, já vi algumas pessoas assim falando, alguns cientistas falando assim, mas eu não sei se, né, se dá pra confiar totalmente, disso, de que pessoa, tipo, não existe pessoa que vai ser saudável trocando o dia pela noite, assim. É que depende de onde você está vivendo, seu contexto, se você está se cuidando ou não. Né? A gente tem uma programação para dormir de noite mesmo. Mas, de novo, a gente não pode comparar com o estilo de vida que a gente tem hoje. A gente tem muito estímulo visual, né, perceptivo, a gente vive num mundo que nunca está escuro. Sim. Então, vocês já foram pro meio do mato, um lugar que quase não tem iluminação, tecnologia, quando chega às 7 da noite, você quer morrer de sono. Você não aguenta mais, assim, porque começa a ter iluminação natural, então o corpo entra num outro ritmo. O céu também fica bem estrelado, muito Estrelado, nítido. assim, o sol nasce, já fala, nossa, tá na hora de acordar. E é diferente a pegada, porque o nosso corpo se adapta também para algumas situações, então depende. Ó, palpite, você acha que esse excesso de tecnologia, esse excesso de qualidade, esse excesso de tudo que a gente tem no mundo de hoje, você acha que de certa maneira faz mal para o ser humano? Acho que faz, não só pra gente, mas pro meio ambiente também. Né? Então a gente vê alguns animais que estão virando noturnos, hoje estão mudando o hábito deles para sair um pouco da influência humana. É muita informação, muita poluição visual sonora. Então a gente acaba sobrecarregando o nosso sistema nervoso. Mas a gente ainda não encontrou o meio termo. Então a gente recebe muito estímulo. E a gente recebe tanto estímulo que o cérebro fica sempre ligado no 330. Isso é ruim. A gente ainda não encontrou o equilíbrio. É isso que você comentou sobre o nascer do sol, o pôr do sol, eu acho isso muito interessante, porque eu já fiquei em lugares com pouca ou quase sem nenhuma iluminação.
Então, tipo, é muito diferente quando o sol nasce, realmente você quer acordar, você sente disposição. Você fica mais calmo. Eu não sei se é tipo o ambiente, quando eu acordo eu vejo um monte de prédio, sabe? Sim. Então assim, eu não é uma emoção que me agrada, tipo, é um bagulho totalmente diferente, sabe? Mas é o mês que a gente tá, né? Então. Nossa, eu acordei com a Romu abordando lá, derrapando, sabe? Então. Cadê as galinhas? Mas é muito legal, porque realmente tipo, o estilo de vida, tipo, pessoas da área rural lá de acordar às 5 da manhã, dormir 9, como realmente o ambiente influencia, assim, é muito fácil de ver, né? Se a gente pega um carro, vai 20 minutos mais pra dentro do mato, isso é muito legal, muito louco. Eu tenho uma tia que ela morava em São José, com meu tio, eles são casados já a vida toda, e daí ele trabalhava na Embraer, ela era tipo super madame, assim, ela só via em salão e tal, e daí meu tio, ele só vivia em festa, eles eram super festeiros, assim. E daí quando meu tio se aposentou, eles mudaram pra Paraibuna, pra uma roça, assim, bem no meio do mato. E daí agora eles mudaram completamente, tipo, parece que eles sempre foram no mato, tipo, sempre. E tem muito isso da galera que, tipo assim, viveu a maior parte da vida na cidade e daí chega uma idade pra aposentar e quer sumir, assim, cansou, né? A minha tia mudar o estilo de vida, né? Ela casou com um cara de Minas, assim, e ela, tipo, aqui, fábrica e tal, e agora ela só quer se aposentar e ir pro mato e, sabe, já deu aqui. É muito barulho. Eu tinha meu avô, meu falecido avô, ele ficou surdo no final da vida, ele trabalhou até o final da vida. Ele adorava ter ficado surdo, porque ele morava em São Paulo, ele ia pra empresa dele de ônibus e ele falou assim: agora eu não escuto mais nada, não escuto busão, não escuto gente xingando, tô de boa. Então ele pegava o jornalzinho dele, ia no ônibus e ia. Olha o nível, chegou. Realmente. Isso é uma coisa meio Exato. maluca, né? Muito bizarro. E a gente tá no mundo. Eu tinha um professor de história que falava isso. Ele era bem polêmico, eu adorava ele. Ele falou que a gente tem essa síndrome do super-homem. Todo mundo força a gente a ser super-homem, super-mulher. Tem que trabalhar muito, treinar muito, comer certo, ser, né, perfeito em tudo. Mas ninguém fala que pode ser super normal também, descansar, ficar mais de boa, né? E é algo que eu vejo que você passa muito pra gente. Você é muito professor, quando a gente tá lá, férias, você fala, não, descansem mesmo, não sei o que. Você sempre passa essa mensagem, é algo que fica muito, assim, é uma coisa que eu acho que a gente sempre vai levar pro resto da vida, assim, pequenas coisinhas que você fala. A gente precisa muito ouvir isso também, porque às vezes no carnaval, você sempre Sim. fala, eu acho, é umas coisas muito fofas que a gente sempre relembra todo ano e é algo que fica muito pra gente. E é o que eu sigo também, tá? Não é só falar, né? Eu fui pro carnaval no Rio, aí eu falei, nossa, eu não vou fazer a coisa que eu não falei pros alunos, eu vou fazer direitinho. Eu tomei água, tenho a cerveja, tomei água, Sim, assim foi, né? tá Então, certo. bastante, não levei o celular, né? Então deu tudo certo. Nossa, Mas é delícia, muito carnaval legal. no Rio. Foi legal. Imagino. Eu nunca tinha ido. No Rio? Não, no carnaval Ah, mesmo, sim. né? Então, Eu nunca fui também. aí foi uma coisa assim, porque eu nunca fui muito de carnaval. No carnaval eu ia pra um canto que não tinha ninguém pra ir surfar. Aí de repente eu falei, nossa, eu vou. Então foi legal. Experienciar, né? É muito intenso legal. as coisas lá, isso foi legal. Nossa, eu queria muito ir, assim, pra fora de São José. Porque, novamente, o nosso São José é enorme, mas não tem nada aqui. Todo mundo fala, São José tá perto de São Paulo, Campos, Ubatuba, mas e aí? E aqui? Tipo, e outra, não é tão fácil assim você se locomover de um lugar pro outro, Nossa, né? pra ir pra Urbanova você gasta, nossa, um monte. Tipo assim, é inviável. Não tem É como. inviável, assim. Tipo, nossa, Urbanova, pô, eu prefiro ir pra Jacareí, assim, sabe, Taubaté. Sim. Eu vou pra Taubaté hoje, pra mim tá ok. Agora fala pra Urbanova. Juro. Galera, não dá. Eu Sim. moro no extremo, assim, quase em Santa Inês, tipo, é quase Caçapava. Então, assim, eu tô mais perto de Taubaté e Caçapava do que eu tô do Urbanova, assim, é bizarro. Na semana passada, a minha mãe tava no hospital, né? E daí eu tava com ela no hospital, e daí eu tava com meu pai, e daí ele tá no extrema zona sul, tipo, muito lá no meio. E daí, nossa, o Uber, tipo, fora o preço do Uber, foram meia hora de carro, carro. Isso é muito louco. E o hospital no centro, não é no, tipo, Aham. do outro lado da Zona Leste. Nossa, muito bizarro. Isso é loucura, assim, nossa, bizarro. A cidade é meio maluca pra isso mesmo. Assim, graças a Deus eu tenho bastante oportunidade de sair daqui, né? Tipo, de passar um fim de semana lá em Batuba e tal. Mas não é sempre que dá, porque eu também tenho muita obrigação aqui. Só que, nossa, quando você sai do lugar que você mora, tipo, quando você sai da rotina, é tão gostoso. Viajar é importante, né? A gente conhece muita coisa. Eu viajei pouco na vida, assim, fora do Brasil. Nunca saí assim, mas é muito legal você conhecer várias comunidades, assim. É porque Importante demais. expande seus horizontes, né? É uma delícia viajar. E você aprende a valorizar o que você tem. Sim. Quando eu viajei para os Estados Unidos, foi tipo lá para 2018, 2017, negócio assim, cara, eu fiquei maravilhado com o tanto de cultura que tinha em um aeroporto só. Muita gente diferente, muito interessante, sabe?
isso dá um gatilho de você querer viajar mais, de você querer conhecer novas pessoas, novas culturas. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. É, tipo, dentro da cidade mesmo, existe tanta coisa, sabe? Tantas tribos, assim, é muito legal, tipo assim, você... Nossa, eu cada hora tô em um tipo de lugar completamente diferente, né? Eu já fui no reggae, no rock, no funk, tudo, e é muito legal, eu adoro Tudo qualquer coisa divertido, né? nova. Tipo assim, é muito... Nossa, é muito interessante ver, tipo, nossa, pessoas, sabe? Que saem em caminhos muito diferentes, eu fico encantada, assim. Isso é E é legal. muito legal esse ambiente alternativo, que é algo, tipo assim, você fica muito mais confortável, é muito diferente, assim. Nossa, é muito da hora. Que da hora. Frequentar vários tipos de ambientes diferentes, assim. Eu gosto também. Eu sou mais quietinho, mas eu gosto também. Eu acho que no fundo todo mundo gosta de dar uma escapadinha. É legal, é É gostoso. legal. Faltou falar de clonagem, tem que falar, eu gosto do que você queira, né? A gente só Cara, fugiu dos seus assuntos. nossa, mas Cara. aí sempre tenta, mas é muito difícil. Mas é, tipo assim, de experimento em humanos e tal, porque tem várias, né, na internet e tal, Sim. de área 51, que não sei o que, tipo assim, experimentos, e isso rola mesmo, né? Isso. Não na área 51, né? A área 51 sim. eu acho que é bem manjada, é mito, É. né? Não tem nada daquelas coisas e Mas, tal. tipo assim, essas coisas, nossa, é muito interessante, queria muito. Mas quais experimentos? Em humanos e tal? É, em humanos, tipo assim, de modificação genética mesmo, igual você falou também, tipo, de ir pra bebê e tal, Sim. tem como se quiser, daí até onde tiver ética, isso é muito legal. Teve aquela história da China, né? Que o México alterou o gene dos bebês gêmeos, né? Eles nasceram resistentes ao vírus do HIV. Só que a gente não sabe qual vai ser a ramificação, qual vai ser a consequência a longo prazo, os bebês não deram consentimento, né? Então quando eu falo pra alguém, vou criar seu filho, vai ser resistente a tal doença, parece uma boa ideia. Mas isso vai passar uma certa barreira, né? Porque se a gente pode fazer isso, a gente pode mudar a cor do olho do bebê. Sim. Então Realmente aquele pode fazer muita coisa, muita né? coisa. E num padrão de E é mundo muito que todo mundo louco. acha que só é bonito, os americanos de dente perfeito, aquele dente brilhoso, tudo loiro, Pequenininho, de tanquinho ou pessoas muito magras. Dá mesmo pra colocar, Então- tipo, mais de um braço, coisa assim? Teoricamente dá. A gente fazia isso com moscas assim na faculdade, a gente fazia alguns experimentos genéticos, mas assim, a graduação, outro nível, né? Sim. Com mosca e tudo mais. Seres humanos, em princípio, dá. Mas é um pouco mais complexo, conselho de ética, não dá pra fazer isso. Nossa, mas é muito louco saber que assim, dá pra fazer muita coisa, né? Mas tem uma barreira ali. Mas assim, a gente pode, nossa. A gente teve períodos de alguns regimes na história que tentaram fazer experimentos pesados com os humanos. Teve aquele clássico, você sabe qual que é, né? Na Alemanha e tal. E fizeram experimentos pesados com seres humanos. Então dá pra gente fazer, mas até que ponto a gente vai? Até que ponto é legal, né? Sim. Até que ponto não vai invadir a pessoa. Tudo precisa de consentimento, né? Mas será que, tipo, já não... Eu acho que existe isso nos lugares, assim, bem obscuros da... Sabe, nos Estados Unidos, por Clandestino? exemplo. Não clandestino, tipo, do governo mesmo, sabe? Só que sem ninguém saber. Eu acho que tem. Acho que qualquer país grande democrático é difícil manter algumas coisas em segredo. Ainda mais no mundo que todo mundo tem celular hoje em dia, tem muitos canais de comunicação anônima que você pode divulgar algo. Então acho que fica um pouco mais difícil mesmo. Tem que ser em países que são mais fechados mesmo, Sim. né? Não sei quais, mas países muito assim, em governos assim, tem muita rotatividade e tudo mais, então fica um pouco mais difícil mesmo. E lembrando que tudo leva muito dinheiro. Então pra você ter uma área que precisa de dinheiro, você precisa convencer o setor do governo, então a informação pode vazar. Fica um pouco mais difícil. Mas em princípio pode. Só que eu acho que não é muito prático também. É. Porque no mundo que a gente tem as robôs e programar robôs já estão quase envolvidos em fazer muita coisa, por que eu vou gastar meu tempo com seres humanos? Justo. Então não sei. Mas de novo, eu tenho profundidade nisso. Eu não sou político, não sou economista nem nada, né? Mas como tudo roda em dinheiro, eu acho que vale mais a pena investir no Sim. robôzinho que faz as coisas do que um ser humano com duas caudas, sei lá. Alguma coisa assim. Mas é por aí. Partindo, né, pro final, felizmente. Encerrar. Passou Temos rápido. pouquinho tempo Muito. agora. Episódio muito bom. Nossa, muita. É sempre muito legal conversar. Dá vontade pra ficar mais tempo. Nossa, deve Nossa, Nelson! Nossa, Nelson! Esqueci de fazer isso. Mais alguma pontuação final? Agradecer, né? Nossa, que É. foi muito bom esse Eu episódio. que Muito agradeço, gente. bom. Eu fiquei feliz de receber o convite. É sempre Aham. gostoso também trocar uma ideia Segunda com vocês. vez, nossa. Qual que é o seu animal favorito? O quê? Qual é o seu animal favorito? Dessa vez, Dessa vez? Como assim dessa vez? vai mudando, né? Muda sempre, entendi. né? Não sei, ultimamente tô pensando. Não sei, isso aqui é difícil, né? Ultimamente tenho pensado bastante em urso e baleias. Baleias? Urso marrom. Eu gosto de urso marrom. Bom, É que eu tô sendo enviesado. Sabe aquele teste do espectro patrono, aquele site do Uhum. Harry Potter? O meu Sim. saiu urso marrom. Aí eu fiquei, tô todo me achando. Ai. Mas se eu fizer a minha próxima tatuagem, acho que vai ser um bisão. isso é legal. Bisão. Eu até tinha notado sobre Bicho tatuagens, é pra eu perguntar forte. pra você. Ah, É. sei. É que tem uma história famosa no norte da Europa que fala que quando vem uma tempestade de neve,
os animais fogem na tempestade. E o bisão, de acordo com a lenda, ele vai em direção à tempestade. Legal. Ele sofre mais, mas ele passa por ela mais rápido. Que legal. Então eu gosto dessa metáfora pra Legal. vida. Nossa, eu muito acho legal. bonito também. É mesmo. Então, assim. Então vai mudando qual é o meu bicho preferido. Enfim, É é isso, isso, então, né, né? galera? Pra ser, gente. Vamos Muito pra parte obrigada. 3. Vamos dia. chegar até o final, mas o episódio continua, É. não tem como. Eu agradeço. Foi Muito muito bom legal. esse projeto. Parabéns. Obrigada. A gente agradece por você ser um professor tão suave, tão tranquilo, tão humano, que nem eu falei. Sim. A gente agradece porque você seguir nossa rotina, nosso cotidiano. Padrinho do Pode Café. É. Fala isso até o final do ano. Vamos ver. Não vai mudar. Não vai mudar. Não, você não sabe, mas a gente tem um carinho muito grande por você desde o primeiro ano. Muito Mas eu mesmo. também tenho com Muito. vocês. Espero que continue assim até o final do ano. Com Não vai certeza. mudar. Mas depende de vocês isso também, né? Assim, vocês são responsáveis por isso também. Né? Então, eu agradeço. É isso, galera. Obrigadão, Mais um gente. episódio. Tchau. Tchau! Não! Muito obrigada, Ai, Chico. Olha só. Pode café.